irmãos, é uma grande satisfação estar aqui para estudarmos mais uma porção da Palavra de Deus neste momento. E vamos iniciar a partir de 5 aulas, vamos tratar do livro de Jonas. É uma história bastante conhecida, ela traz diversas reflexões para a gente, traz muitos aprendizados para o nosso dia a dia, para a nossa vida cristã, mas também nos permite conhecer alguns acontecimentos bíblicos, mas principalmente entender e compreender um pouquinho da atuação de Deus na história. O texto bíblico que nós vamos utilizar como base hoje será de Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. O tema central deste estudo é soberania e misericórdia. Nós vamos tratar desses dois fatores principais durante todas as aulas, mas exclusivamente hoje vamos fazer apenas uma introdução ao livro de Jonas. Eu gostaria de trabalhar alguns elementos para que a gente pudesse contextualizar a história, acreditando ser fundamental para a gente compreender melhor o livro. Então eu vou trazer algumas informações sobre o livro, sobre o próprio profeta, sobre a cidade de Nínive, e principalmente sobre a atuação de Deus. Nós vamos fazer uma análise sintética, porém não será uma análise exaustiva sobre o assunto neste momento, apenas para a gente poder, durante o estudo, compreender o porquê e o motivo de alguns fatores terem acontecido. Primeiro vamos ver sobre o livro. Ele está presente no Antigo Testamento, É um livro classificado entre os profetas menores. Ele, na realidade, é o 5º livro dos 12 profetas menores. A diferença que é tratada entre profeta menor e profeta maior é simplesmente pelo volume literário que eles produziram. Então, como o livro de Jonas tem apenas 4 capítulos e são versículos, tem alguns versículos curtos, e ele está considerado como um livro um profeta menor. Em relação ao autor do livro e a data da sua escrita, nós temos diversas controvérsias entre os estudiosos, porque existem características dos termos linguísticos que elas são remetidas a expressões típicas, do próprio hebraico bíblico. Existem também, foram encontradas, características de influência fenícia, que data de um povo em um período pré-exílio babilônico, mas também nós temos alguns aramaísmos, de acordo com alguns pesquisadores, que já datariam esse livro de um período pós-exílio babilônico. Então, se a gente for procurar quem foi o autor do livro de Jonas, nós não vamos achar um consenso entre os pesquisadores, entre teólogos, e também não vamos achar um consenso de quando ele foi escrito, qual data que ele foi redigida. Então, isso nós vamos deixar como um segundo plano, porque não seria tão relevante para o momento. Outra coisa que também acredito não ser relevante para tratarmos nessa história é sobre sua veracidade. Eu não gostaria de entrar nesse mérito, porque realmente existem diversos questionamentos sobre sua historicidade. É um livro que traz alguns fatos sobrenaturais, alguns fatos que não estão e não são muito comuns no nosso dia a dia. Então, para uma pessoa fazer uma leitura e entender aquilo como algo que realmente aconteceu, é muito complicado. Então, a ciência, ela procura olhar para esse livro
como uma alegoria, como uma anedota ou como uma história. Nós não vamos entrar nesse mérito porque nós partimos da certeza de que ele é um livro inspirado por Deus, independentemente do período em que ele foi escrito, independentemente de quem o escreveu, se foi o próprio profeta Jonas ou se foi outra pessoa, tá? Porque nós temos alguns fatores que nos dão a certeza de que ele é inspirado por Deus. Primeiramente, ele está contido, né, no Antigo Testamento, ou seja, ele é considerado pelos judeus pertencente ao cânon sagrado. E mais importante ainda, ele é um livro que é considerado e foi considerado pelo próprio Jesus, tá? Inclusive, ele cita a história de Jonas e faz uma analogia entre a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Período em que Jesus estaria morto, né, durante 3 dias, ele faz essa analogia com o período que Jonas fica dentro do ventre do peixe, tá? E também Jesus faz um superlativo, ou seja, uma comparação maior, né, entre ele e Jonas, falando que ali estava quem é maior que Jonas. Se Jonas não existisse, ou se a história não fosse verídica, toda essa comparação que Jesus faz entre sua morte, sepultamento e ressurreição, sendo comparada com algo que não foi verdadeiro, tudo isso cairia por água abaixo. Então, os textos que a gente tem, essa citação de Jesus, eles estão contidos em Mateus 12, versículos 39 a 41, e também em Lucas 11, versículo 32. Tá? Então, nós vamos adotar nessa história e neste livro a autoridade e inerrância das Escrituras, que elas são suficientes para termos como uma história verídica. Vamos então observar algumas informações do livro, tá? Todo esse contexto é para a gente poder entender nas próximas aulas o porquê e o motivo de alguns fatores, tá? O livro, ele foi escrito em forma de narrativa, não é o único livro bíblico escrito assim. Nós temos os livros dos reis, os livros das crônicas, alguns do Pentateuco, que também foram escritos em forma de narrativa. E o que caracteriza o texto narrativo? É um texto que contém personagens, por exemplo, Jonas, os marinheiros. É um texto que contém diálogos. Jonas faz um diálogo com Deus, ele dialoga com os marinheiros, e tudo isso é apresentado no livro. E nós temos também elementos históricos. A cidade de Nínive, ela é considerada uma cidade que realmente existiu no período histórico. Nós temos achados históricos, nós temos até a localização atual dela hoje. A cidade de Tarsis também, né, nós temos informações sobre a sua existência, tá? Então, tudo isso demonstra como uma característica narrativa de escrita do livro, tá? Apesar dele estar sendo considerado um livro entre os profetas menores, ele tem essa diferença, tá? A estrutura geral do livro é uma coisa muito interessante que a gente pode observar, porque ela é caracterizada pelo quiasmo. O que é o quiasmo? Ele é um tipo de paralelismo hebraico, tá? Em que você faz analogias entre um termo e outro, fazendo inversões, tá? E isso é bastante comum na literatura também, tá? Então, como que acontece? O capítulo 1 de Jonas, ele está se relacionando com o capítulo 4. O capítulo 2, ele se relaciona com o capítulo 3. A gente vê isso da seguinte maneira. Capítulo 1, nós temos a dureza de Jonas sendo apresentada e o juízo de Deus. No capítulo 2, nós temos o arrependimento de Jonas. No capítulo 3, nós já temos o arrependimento dos ninivitas. E no capítulo 4, nós temos novamente a dureza de Jonas e, por final, uma lição de Deus. Então, a gente pode ver que entre o capítulo 1 e capítulo 4 há uma relação, e entre o capítulo 2 e o capítulo 3 também há uma relação, que a gente
chama de quiasmo. Ele poderia até ser caracterizado como um livro poético, tá? Mas o seu intuito maior, na realidade, foi apresentar a veracidade de fatos. Conhecendo um pouco da estrutura do livro, vamos agora conhecer um pouquinho sobre o profeta Jonas. Tá? Ele era um profeta hebreu, filho de Amitai, ou seja, a veracidade da sua existência ela é apresentada nessa forma. Eles, sempre que comentam sobre Jonas, eles apresentam ele como filho de Amitai. Tá? Amitai ele é citado tanto em Jonas, capítulo 1, versículo 1, que a gente já leu, mas também em 2 Reis 14, 25. Tá? A informação a mais sobre o pai de Jonas nós não temos. São apenas esses dois textos que o citam. Jonas ele é proveniente de Gad-Éfer, que é uma aldeia de Zebulon. Ela ficava no reino do norte, ou seja, o reino de Israel, mais ou menos 3 quilômetros de Nazaré. Só contextualizando um pouquinho mais, né, depois da morte de Salomão, as 12 tribos elas são divididas em 2 grupos, né, o reino do norte, que possuía 10 tribos, e o reino do sul, que possuía apenas 2 tribos. Então, essa tribo de Zebulon, ela ficava na região norte, tá, que é conhecido como reino de Israel, diferente do reino de Judá, que é o reino do sul. A atuação de Jonas foi durante o reinado de Jeroboão II, ali cerca de 793 a 753 a.C., e ele era contemporâneo de 2 profetas muito conhecidos também do Antigo Testamento. Estão entre os profetas menores, que são Oséias e Amós. Tá? Ambos também eram profetas do reino do norte. Tá? E uma característica interessante é que o único profeta que foi enviado por Deus para pregar em outra nação foi Jonas. Tá? E diante de tudo isso, nós conhecemos um pouco da estrutura do livro, nós conhecemos um pouquinho sobre o profeta, mas como que era o contexto histórico da época, para a gente se inserir e entender o decorrer mais para frente. Já falei, o reino do norte de Israel, ele continha as 10 tribos, tá? Era reinado durante o período de Jonas por Jeroboão II, mas esse tempo, ele era um tempo de grande prosperidade. Tá? O povo de Israel passava por uma retomada dos territórios que eles haviam perdido pelos povos que os oprimiam anteriormente. Tá? Eles estavam com uma grande expansão de fronteiras. O aumento da sua influência na região era significativo. Então, é aquele período de paz, né? É aquele período que Israel está sem guerras. Ela tinha recém sido libertada da Síria, tá? Inclusive sob a profecia de Jonas. Tá? Então, provavelmente ele tinha uma boa popularidade na região, porque você profetizar algo positivo, você tem uma aceitação maior do que você profetizar algo negativo. Então, a gente consegue ver isso também em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Tá? Essa profecia que Jonas faz sobre a libertação de Israel do Império Sírio. Né? Porém, diante de todo esse contexto, né, positivo para o povo de Israel ele estava num grande declínio, tanto moral quanto espiritual. Havia muita idolatria, havia muita injustiça social. Tá? Os seus governantes, os seus sacerdotes, o povo estava em grande perversidade. E tudo isso era muito denunciado pelos profetas Oséias e Amós. Tá? E Jonas estava nesse contexto quando ele é direcionado para uma outra cidade, a cidade de Nínive. E Nínive, para a gente entender um pouquinho agora sobre a cidade, nós vamos nos debruçar um pouquinho para conhecer essa cidade. Por que o profeta relutou tanto em pregar nesta cidade?
É simplesmente porque ele era um hebreu e ele não queria que a salvação viesse a outros povos? Será que era somente por isso? Tem algum motivo? Entendendo um pouquinho da cidade de Nínive, a gente vai compreender e entender um pouco a cabeça de Jonas, o porquê ele ter tomado algumas atitudes. A cidade de Nínive, atual cidade de Tel Kuyunjik, ou cidade de Mossul, tá? Ela ficava, né, às margens do rio Tigre, na região norte do atual Iraque, tá? E ela era uma das maiores cidades da região, tá? E ficava ali na região da Mesopotâmia, para a gente se localizar mais ou menos, tá? A cidade de Nínive, ela foi fundada por Nimrod, tá? Nimrod, ele foi bisneto de Noé. Noé, ele gera Cã, Cã gera Cuxi, e Cuxi gera Nimrod. Por que citar essa pequena genealogia para falar sobre Nínive? Porque Nimrod, ele é citado na Bíblia como o primeiro homem poderoso da terra. Ele era um caçador valente. A referência que a gente tem sobre Nimrod se encontra em Gênesis capítulo 10, versículos 9 a 12. Tá? E Nínive, ela era a capital da Síria. Ela chegou a ter uma população de aproximadamente 600 mil pessoas. Tá? Ela tinha muralhas que chegaram a ter um perímetro de 11 quilômetros. Era um povo muito culto. Eles dominavam a escrita, eles dominavam a leitura, eles eram muito eruditos. Tá? Cerca de 100 mil volumes de livros eles tinham em suas bibliotecas, que eles tratavam das mais diversas áreas do conhecimento. Vou citar algumas aqui só para a gente ter uma ideia da cultura que esse povo tinha. Era livro sobre astrologia, livro histórico, livro gramático, livro sobre geografia, literatura, medicina, leis, poemas, hinos, dicionários, crônicas e por aí vai. Tá? Essa capital do Império Assírio, esse império ele durou cerca de 300 anos, né? Ela era parte de uma grande metrópole. O Império Assírio ele era formado por um conjunto de cidades, tá? Protegida por 5 muralhas, 3 valas. Tá? As muralhas elas chegavam a ter 30 metros de altura. E os assírios, contextualizando ali para a gente entender um pouquinho, eles eram grandes guerreiros. Tá? Eles pegavam os despojos das nações que eram vencidas por eles na guerra, e eles levavam para a capital, usavam aquilo como adorno, ou seja, era uma cidade muito rica. Era um império extremamente rico, que havia conquistado diversas outras cidades, diversos outros povos. Então a riqueza deles era muito considerada. A própria história hoje demonstra isso para a gente. Tá? E um fator importante, ser considerado é que esse império ele conquistou brutalmente o reino do norte de Israel. Tá? A cidade de Nínive, ela chegou a ser considerada e chamada como cidade de sangue. O profeta Naum, no seu capítulo 3, versículos 1 e 7, classifica essa cidade dessa maneira. Um povo tão culto, um povo com tanto conhecimento, com tanta riqueza, mas sendo considerado como uma cidade de sangue. As guerras que eles faziam contra as cidades vizinhas, elas não eram simples guerras. Tá? Eles agiam com crueldade com os derrotados. Além daqueles que morriam em batalha, aqueles que ficavam vivos, eles agiam com grande crueldade. Tá? Eu vou citar alguns pontos aqui que são tratados na história, que eles podem ser até um pouco chocantes para a gente. Assur-Nazir-Pal, que era um rei assírio, ele chegava diante do povo vencido, já derrotado em batalha, ele mandava cortar suas mãos, cortar os pés, cortar o nariz, cortar as orelhas, ele arrancava os olhos, ele fazia pirâmides com cabeças, eles agiam com uma crueldade tamanha que a gente não consegue citar isso hoje
e ficar tranquilo com tamanha descrição. Tá? Era também uma cidade chamada de cidade de ladrões. Tá? Os moradores, eles tinham o costume de invadir outras cidades e despojar simplesmente para se enriquecer. Tá? Esse é um dos motivos da gente entender um povo tão cruel, apesar de tanta riqueza, apesar de ter conquistado diversos territórios, né, eles serem simplesmente odiados, digamos assim, pelo profeta Jonas. É uma versão que, se a gente for tratar de modo humano, a gente conseguiria entender o motivo de Jonas olhar e falar: eu não quero pregar para essa cidade. É um povo extremamente cruel, é um povo que não tem pena das outras pessoas, eles tratam com uma dureza de coração muito grande. E eu vou pregar para essas pessoas? Jonas, ele chega a citar e conversar com Deus, ciente de que Deus, ele é misericordioso e ele poderia conceder perdão para esse povo, e a última coisa que Jonas queria era o perdão para esse povo. Ele queria a justiça de Deus, ele queria o julgamento de Deus. Nada mais justo do que Deus punir um povo que faz isso com as pessoas. Outra coisa importante de se analisar é que a divindade deles era o deus Ishtar. Tá? Então era um povo que adorava Deus pagão. Tá? E era muito diferente do povo de Israel. Não muito. A gente vê que o povo de Israel, povo escolhido por Deus, ele estava também nesse declínio moral. Ele estava agindo com maldade com o seu próximo. Tá? Então, não dá para a gente colocar numa balança ambos os povos e tentar livrar a culpa de um e julgar o outro. Tanto o povo de Israel quanto o povo de Nínive estava em grande pecado. Vamos então observar algumas lições que a gente pode tirar desse livro que a gente vai estar analisando durante todo esse período de 5 lições. Essa é apenas uma introdução, uma base para a gente conseguir entender aquilo que será lido nos próximos versículos, nos próximos capítulos. A gente vai entrar versículo por versículo para fazer essa análise, mas as lições primordiais que nós temos, e que é o tema central desse estudo, é sobre a soberania de Deus. A gente vai enxergar que há o cumprimento dos seus propósitos, mesmo diante da desobediência do profeta. Tá? Deus, ele concretiza os seus planos, e é mostrado isso através da história. Por isso que esse livro, ele é tão importante para a gente, porque não adianta a gente querer fazer, ou a gente achar que vai fazer, e os planos de Deus, eles vão ser frustrados por causa da nossa falha, da nossa atitude. Tá? Então, esse livro vai demonstrar bastante isso, que Deus, ele cumpre os seus propósitos. A soberania de Deus, ela também é mostrada diante do domínio que ele tem sobre a criação. Acaba sendo um pouco clichê, a gente falar: Deus domina sobre todas as coisas, Deus, ele é soberano. Mas quando você começa a entender o real domínio que Deus tem sobre a própria criação, a gente passa a refletir um pouco mais sobre quem é Deus. E se a gente for, digamos que, saborear cada trecho desse livro, a gente vai ver o domínio que Deus tem sobre o próprio vento. É uma coisa espetacular, porque ele trata o vento, criando tempestade, ele trata o vento de modo calmo. O mesmo Deus que criou os céus e a terra, ele tem domínio sobre tudo isso. Não é simplesmente ter criado e ter deixado de mão ou ter deixado de lado, e as coisas vão acontecendo conforme as coisas devem acontecer, ou conforme as coisas passam a acontecer diante de alguns fatores. Não, Deus, ele tem domínio, inclusive sobre o próprio vento.
Outro fator muito importante que a gente vê no livro é o domínio que Deus tem sobre o mar. As próprias ondas. Se a gente está numa praia e vê as ondas do mar, elas chegam, elas não têm um padrão fixo. Mas a gente entender que Deus, soberano, Ele tem o domínio inclusive sobre as próprias ondas do mar, Ele pode torná-las furiosas ou Ele pode torná-las calmas. E Ele fez isso. Mas Ele não simplesmente fez. Ele fez isso na hora que Ele quis. No momento exato. O mar, ele se torna furioso. O vento gera tempestade. Mas na hora exata, no momento em que Deus quer, Ele faz o mar ficar calmo, o vento amenizar. É um domínio muito além daquilo que a gente simplesmente fala ou imagina. Outra coisa que é muito interessante de se observar, Deus tem domínio sobre os seres que Ele criou. Simples peixe dentro da água, nadando, Deus tem domínio? Sim, Deus tem domínio sobre ele. E a gente observa essa soberania, essa magnitude de Deus agindo na própria criação, em fazer com que o peixe engula Jonas, em que o peixe estivesse no local exato, na hora exata, e com a atitude exata daquilo que Deus queria, é muito além daquilo que a gente consegue imaginar. A gente vê um animal andando, vê um animal voando, Deus tem domínio sobre isso. Então o peixe, ele engole Jonas, o peixe, ele vomita Jonas, mas tudo isso acontece no momento exato, no momento certo. É somente sobre o vento, o mar, os animais? Não. A própria natureza, o nascimento de uma planta, o nascimento de uma flor, Deus tem o domínio sobre isso. A gente vê pelo nascimento da aboboreira, que nós vamos estudar mais no final do livro, que ela nasce no momento que Deus quer. Inclusive, um ponto super interessante que a gente vai ver, é que ela se direciona para formar uma sombra sobre Jonas, demonstrando que Deus direciona inclusive o seu formato. Isso é um Deus soberano. Isso demonstra um Deus que tem o controle sobre aquilo que Ele criou. E o verme? O verme, ele vem e come a aboboreira, somente para dar uma lição ao profeta. Foi exatamente no momento em que Deus quis, no momento em que Deus ordenou. O seu controle, ele é total. Uma simples poeira, Deus já está controlando. Isso demonstra para a gente que Deus faz o que Ele quer, quando quer e como Ele quer. Esse livro de Jonas, a gente pode ver uma comparação muito grande, né? Podemos coadunar ele com Romanos 9. Deus agindo na história, da maneira que Ele quer. Deus agindo do modo, no momento e quando Ele quer. Tudo isso é visível. Outra lição que a gente vai ter, muito profunda, é que esse Deus, extremamente soberano, que controla absolutamente todas as coisas, que tem domínio sobre os mínimos detalhes, Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que olha simplesmente para o homem, falho, pecador, que tem um ego muito grande, que muitas vezes olha somente para si e para a sua própria vontade. E esse Deus que controla cada atitude, cada ponto da natureza, da criação, de tudo aquilo que Ele nos entregou, Ele olha para esse homem falho e pecador, miserável, e Ele tem misericórdia. São dois pontos muito discrepantes que a gente consegue unir em Deus. Ele, mesmo sendo soberano, mesmo tendo domínio, Ele é um Deus que vai demonstrar amor e compaixão. Mas Ele demonstra amor e compaixão para quem? A gente vai ver Ele demonstrando esse amor e esta compaixão para o profeta Jonas, um homem hebreu, pertencente à tribo de Zebulon, do povo de Israel. Foi um profeta desobediente, um profeta que teve uma segunda chance, diferentemente de Moisés, por exemplo, que não teve essa segunda chance, de outros que não tiveram uma segunda chance.
Jonas, mesmo desobediente, mesmo agindo contrário àquilo que Deus fala para ele, Deus dá uma segunda chance. Mas só ali no povo de Israel? Não. Aquele povo cruel, aquele povo de Nínive, que fazia atrocidades contra os seus inimigos, também passa a ter uma segunda chance. Tudo isso vai nos mostrar essa misericórdia de Deus, essa segunda chance que direciona ao arrependimento do homem, tanto judeu quanto gentil. Tá? O intuito, irmãos, dessa breve introdução, eu pretendo não alongar muito para a gente conseguir entrar melhor nos próximos capítulos, nas outras lições, tendo todo esse panorama, era dar esses aspectos circundantes da história, para a gente realmente contextualizar e entender os motivos que serão apresentados, cada um deles, compreender as atitudes dos personagens. Tá? Não basta a gente olhar para Jonas não querendo pregar em Nínive, sem saber quem foi Nínive, sem saber o porquê que ele fazia isso. Então, a gente entendendo um pouquinho da história vai ficar muito melhor para compreendermos, tá? Todo o contexto bíblico, todo o texto que foi apresentado. Tá? Mas, além de entendermos todos esses motivos e compreender as atitudes dos personagens, o principal motivo desse estudo é entender o próprio agir de Deus. O texto, o próprio livro, ele, por mais que seja conhecido como o livro do profeta Fujão, ou o livro vulgarmente chamado da baleia, temos a ciência de que foi um grande peixe e não uma baleia, porque baleia é um mamífero, mas essa história que a gente vê como uma historinha mais de EBD infantil, vai mostrar para a gente, vai trazer essas lições de como Deus está e esteve atuando, como Deus lida com o homem, como Deus lida com a natureza, com a sua criação e como Deus lida com o próprio desenrolar da história. Cada fator que aconteceu, ele tem um motivo. Cada ponto que a gente vai estudar, a gente vai entender e procurar compreender o motivo daquilo diante da atuação de Deus. Ele sendo Deus soberano e Ele sendo um Deus misericordioso. Tá? Nós vamos encerrar por aqui. Espero que vocês possam ter entendido um pouco daquilo que foi passado, para que a gente possa entrar realmente nas próximas lições, compreendendo os versículos e compreendendo essa história que vai nos trazer grandes ensinamentos bíblicos. E agradeço a compreensão de todos, a atenção, e tenham um ótimo dia.